Olá, pessoal. Eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Eu quero resolver para vocês uma questão de vestibular envolvendo herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X. A mesma coisa, né? Então, mas essa questão é de verdadeiro e falso. Então, ela serve para a gente praticar os conceitos desse tipo de herança. Vamos ver então. Olha só, no que diz respeito à hemofilia, tá? Como vocês podem ver, aqui ó, aparece a palavra hemofilia. Você se lembra que a hemofilia é uma herança causada pelo cromossomo X, um gene localizado no cromossomo X, que é o cromossomo feminino, e que dificulta a coagulação sanguínea, das pessoas que possuem esse tipo de herança, certo? Então, a gente vai escrever VOF conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Então, vamos voltar a lembrar isso aqui, ó. Então, você tem a hemofilia, certo? É uma herança ligada ao cromossomo X, né? Ela é recessiva, portanto a gente indica com uma letra minúscula, né? E ela pode se distribuir em mulheres e homens, mas as pessoas que são afetadas e apresentam a doença geralmente são homens. Por quê? Porque para uma mulher ser hemofílica, é preciso que ela seja XHzinho e XHzinho, né? Uma combinação mais rara do que o homem. O homem, por sinal, já que a gente está falando nisso, ele precisa ser XHzinho e Y. Por que tem mais homens hemofílicos do que mulheres, então? Porque o outro cromossomo do homem não é X, né? Então, a doença está relacionada ao cromossomo X. E o cromossomo X, o homem só tem um. Portanto, basta ele ter um gene H minúsculo que ele já é hemofílico. Já a mulher precisa ter dois. Então, a dificuldade é maior. Por isso, é mais difícil encontrar uma mulher hemofílica do que um homem hemofílico. Então, vamos às considerações, as afirmativas que tem aqui, né? No primeiro, a incapacidade de produzir o fator, tá? Esse fator 8 aqui é de coagulação sanguínea, apresentada pelos hemofílicos, pode levar à morte e segue a herança ligada ao sexo. Não se preocupem com esse fator aqui. O que você precisa entender é o seguinte: o hemofílico, ele tem dificuldades na coagulação do sangue, né? Então, quando o hemofílico tem uma hemorragia, essa hemorragia ela pode ficar por um tempo indeterminado, causando inclusive a morte. Por quê? Porque geneticamente ele não produz um fator de coagulação de sangue. Por isso, o hemofílico tem que receber esse fator através de uma transfusão de sangue de uma outra pessoa que fabrica esse fator, tá bom? Então, essa é uma informação verdadeira. Essa aqui é uma informação verdadeira. Tudo que está escrito aqui acontece de verdade. Se não houver essa transfusão de sangue, ele pode morrer por hemorragias que às vezes são consideradas hemorragias espontâneas, tá? Bom, mulheres com genótipo, olha só, genótipo XHzinho, XHzinho. Essa mulher, gente, é hemofílica, tá? Como eu falei nessa parte inicial aqui. Ela tem os dois Hs minúsculos, hemofílica. E homens com genótipo, olha aqui o genótipo do homem, XHzinho Y. Esse homem é também
hemofílico, tá? Então aqui concordam, são hemofílicos. Portanto, a hemofilia segue um padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y, né? Nós sabemos, como a gente viu por aqui, ó, dá uma olhada aqui de novo nesse homem. Onde é que está o gene causador da hemofilia? Está no Y ou está no H? Né? Ou está no X? Está no X. Portanto, essa parte aqui, dessa frase, está errado. O correto seria X. Né? Então, a gente vem aqui e marca alternativa, né, falsa. Então, aqui está falsa. Bom, a terceira afirmativa. Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para a prole do sexo masculino. Ponto. Bom, primeiro, não se assustem com essa palavra mutante, tá? Por quê? Na genética, a gente sabe que quando você tem dois padrões de herança para o mesmo gene, um dele é dominante e o outro é recessivo. E a gente considera que os recessivos são mutações dos genes originais. Esses genes originais, né, são, na maioria das vezes, dominantes. E aí eles dão origem a genes recessivos. Ou seja, os genes recessivos são mutações dos genes dominantes, que muitos chamam de genes dominantes, chamam de selvagens, tá? Aquela coisa de selvagem como aquele puro, aquele original, então aquele selvagem, né? E o mutante é uma variação dele. Então aqui está afirmando que os homens hemofílicos não transmitem os alelos mutantes para a prole do sexo masculino. Realmente não transmitem. Olha, se você for ver bem, o homem, vamos supor que o homem seja hemofílico, ele é assim, tá? XHzinho, Y, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, o filho desse homem, né? O filho desse homem, ele vai receber um X também e um Y, porque senão ele não seria do sexo masculino, como mostra na frase. Porém, gente, o gene que causa a hemofilia, ele está aqui, ó, né, no X. E esse X, ele vem da mãe, ele não vem do pai, certo? Ou seja, esse homem que é hemofílico, ele vai transferir para o filho o cromossomo Y e não o cromossomo X. Portanto, essa afirmativa também, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. Vamos pôr aqui, verdadeira, tá? Bom, a última questão, a última afirmativa, as filhas de uma mulher hemofílica, tá? São hemofílicas. Isso é verdade? Bom, vamos supor, aqui você tem uma mulher hemofílica, ela tem que ser assim, certo? Essa é mulher hemofílica. Pois bem, o que vai estar dizendo? As filhas dessa mulher, elas serão XHzinho e XHzinho, tá? É o que está afirmando aqui, pois herdam o alelo selvagem da mãe. Bom, primeiro a gente precisa considerar que esse termo selvagem que está aparecendo aqui, ele não é muito adequado, como eu já acabei de falar, para o gene recessivo, já que a hemofilia é recessiva, né? O termo selvagem se refere
mas preferencialmente ao dominante. Então, selvagem seria XH maiúsculo, não XH minúsculo. Mas antes disso, você nem precisa reconhecer essa palavra. Olha, uma mulher que é hemofílica vai ter todas as filhas hemofílicas? Isso depende de quem? Gente, depende do marido. Então, para ela ter filhos, ela tem que ter filhos com um homem. Então, ela só vai ter esse tipo de filha, né, também hemofílica, se o homem for hemofílico. Então, existe aqui, pessoal, uma condição, né? E do jeito que está dizendo aqui no enunciado, está dizendo que as filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam um alelo selvagem da mãe. Tá? Não está dizendo nada, não tem nenhuma condição. Então, isso é falso. Serão, né? Desse caso, serão hemofílicas se o pai for hemofílico, porque se o pai for normal, a filha não vai ser hemofílica. Então, aqui, gente, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, letra C, né? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Essa questão é boa para a gente treinar o funcionamento dessa herança, né? Como essa herança funciona. É isso, gente, que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, faz um comentário embaixo. Se gostou, dá um joinha para mim, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.